programa está de volta, esperando a sua participação nas nossas redes sociais, na fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano. Entra, curte, vai lá, inbox e deixa a sua dúvida, sua pergunta, sua colocação, aquilo que você gostaria de ver abordado aqui no programa. Agora a gente vai falar sobre bambuterapia. Você já conhece? Eu estou recebendo a Aline Guimarães, que é esteticista e massoterapeuta aqui. Tudo bem, Aline? Seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Estou recebendo a Antônia, que vai ser a nossa modelo. Tudo bem, Antônia? Aline, tenho muitas perguntas para te fazer. Ali eu estou vendo vários bambus em tamanhos, em diâmetros diferentes. E eu queria começar te perguntando sobre o que é. Eu sei que a gente, com certeza, em algum momento as pessoas já ouviram falar. Não é uma técnica nova, mas é uma técnica que traz, pelo que eu leio, bastante efeito. De onde veio bambuterapia? Na verdade, bambuterapia é uma técnica que ela surgiu na França pelo massoterapeuta Hasselin. E o que acontece? Essa técnica, ela vem difundida até hoje justamente por ser uma técnica onde a gente consegue melhorar o mecanismo do corpo, né? O contato com o bambu no corpo traz benefícios, gera um certo conforto. Isso é uma técnica que, às vezes, assim, aquilo que a mão não consegue fazer, né? Os campos do corpo onde a mão não consegue chegar, o bambu consegue. E sem contar que o toque do bambu também traz muito benefício à pele, né? No caso da face mesmo, quando trabalhamos o bambu, temos um efeito de lift na pele. Então, assim, para celulite, retenção de líquido, gordura localizada, é uma técnica muito aceita hoje no mercado, no caso estético. Então quer dizer que dá para aplicar no corpo inteiro, desde uma insatisfação com alguma coisa, de repente uma flacidez no rosto, até a tal celulite que toda mulher quer, excluir da vida, né? Na verdade, o bambu, ele pode ser associado a algum tipo de técnica, Jaque. Por exemplo, eu faço uma modeladora, né? E aí acrescento o bambu. Ou eu faço qualquer outro tratamento estético, né? Você pode associar o bambu, tanto as massagens até o meio de aromaterapia, por exemplo. Hoje a gente associar os bambus dentro da aromaterapia, que é um ramo, né, da osmologia, ele traz também benefício, porque o cheiro em si já desperta sentimentos também no indivíduo. A gente estava falando, desculpa te cortar, Aline, a gente estava falando agora há pouco com o fisioterapeuta e ele falava o quanto para as crianças é importante ter contato com solos, com texturas diferentes. E o bambu traz uma textura diferente também para a pele da gente, né? Traz. Agora, no caso da criança, por ter uma pele muito sensível, nós temos uma massagem que é a Chantala, que é contato realmente, né, com as mãos. Então, assim, na pele da criança, o bambu não seria o ideal. A partir de que idade a bambuterapia pode ser utilizada? A partir dos 16 anos, aproximadamente, onde a pele já tem uma flexibilidade maior. A bambuterapia, ela serve também somente para massagem relaxante ou ela sempre é indicada para algum tratamento estético? Não, ela tanto serve para massagem relaxante, como ela serve também para tratamentos estéticos, no caso, na quebra da molécula de gordura, para tratar a celulite, principalmente. Hoje a maioria da mulherada aí sofre, né? Hoje tem uma pesquisa que, em média, 80% das mulheres, infelizmente, tem a famosa celulite. Então, é um tratamento ideal, né, associado à drenagem linfática e pela pressão que o bambu faz, ele é até um pouco mais eficaz do que a própria drenagem linfática, porque ele também já drena o local. Vamos falar sobre os tipos, os tamanhos, as espessuras deles? Vamos lá. Nós temos, né, o bambu, que ele tem um diâmetro maior. Esse bambu, ele é ideal justamente para utilizarmos no processo da perna, né, do braço, do tronco. Por exemplo, posso fazer uma demonstração aqui? Pode, se você acha que não sei se vai... Não, aqui tudo bem. No caso, geralmente, o cliente sempre deitado é o ideal, né, para a gente estar fazendo. Mas, por exemplo, num tratamento hoje facial, né, um lift facial que a gente promove com o bambu, geralmente o bambu com um diâmetro maior, ele nos auxilia justamente no tratamento muscular. Vira a cabecinha para mim. Por exemplo, hoje muita gente se engana quando fala assim, eu vou fazer um tratamento facial ou uma massagem facial. Primeiro, precisamos massagear o local
onde eu tenho a minha musculatura do pescoço. Por quê? Eu preciso trabalhar a minha musculatura do pescoço e trabalhar o meu trapézio, porque quando temos aquele ponto de tensão muito forte, a musculatura facial também cria aquela tensão. Então, precisamos cuidar dessa área também. Então, começamos sempre com a massagem na musculatura, os movimentos são bem leves, tá? Movimentos contínuos. Existe mais de 30 manobras feitas com bambu no corpo. Uau. Agora, eu fiquei com uma dúvida. Vamos supor que a pessoa vai fazer esse tratamento para a face, tá? Certo. Nesse momento, ela estaria deitada na maca, ao contrário, com o rosto para a maca mesmo. Não. E você estaria fazendo a massagem aqui? Ela estaria deitada, né? Nesse caso aqui. Digamos que ela estivesse deitada. Colocaríamos o bambu com o corpo dela? Isso, é o peso. E estaríamos trabalhando justamente a musculatura. No caso da massagem relaxante, posicionamos o nosso paciente, né? Existem alguns, tanto em decúbito como de frente. Então, iríamos estar trabalhando toda essa região da musculatura do pescoço e também do trapézio, né? Diante, porque é a musculatura maior que nós temos. E tem também os bambus menores, né? Cada bambu corresponde a uma parte do corpo. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar a musculatura lateral, ele se encaixa perfeitamente. Então, os movimentos são bem leves, contínuos, para a gente ter um resultado muito bom. Quanto tempo você costuma ficar em cada área? Ou quanto tempo duraria uma massagem inteira? Uma massagem facial, ela dura em torno de 40 minutos e corporal chega em torno de 1 hora de tratamento. Principalmente se a gente estiver trabalhando com a massagem modeladora, nesse caso para celulite. E o interessante é que o bambu, ele é legal porque não necessariamente em alguns pontos você precisa do deslizamento de algum creme, porque você vê que ele é um bambu especial, ele é um bambu que ele já é preparado, né? Não é um bambu comum. E então, ele já lhe dá essa mobilidade. Então, só para a gente entender, ele tem uma textura, por exemplo, quando você pega uma caixa de madeira para trabalhar nela, muitas vezes você tem que lixar por conta da textura. Aqui, ele já vem numa textura que pode ter um contato direto com a pele, será confortável, né? Em alguns casos, é associado creme? Em alguns casos, sim. No caso da drenagem, sim, utilizamos um creme modelador, ou interessante também são cremes próprios para redução, por exemplo, cremes à base de centelha asiática, melaleuca, copscum, são cremes que penetram, agentes que penetram, então vão potencializar o nosso tratamento. Na face, o que eu consigo de resultado utilizando a terapia com bambu? Por exemplo, digamos que a face da gente, ela contrai, né? Geralmente as linhas de expressão e tudo, aparece com muita facilidade o bigodinho chinês. Então, o que fazemos? Trabalhamos a drenagem facial. Existem alguns pontos de ativação no corpo, por exemplo, rente aos olhos, nós estimulamos justamente porque tudo isso faz com que a minha célula, o meu corpo produza, né? Eu vou produzir ADP, que é justamente dar energia à minha célula, para que eu consiga trabalhar muito bem a minha massagem. Então, existem pontos na face onde eu preciso ativar, ok? E a partir daí, eu vou começando a trabalhar os meus movimentos. Percebo que é bem suave, né? Os movimentos são bem suaves, bem contínuo, né? A sensação é muito prazerosa. Quando associado bambus aromáticos, eles causam sensações fantásticas na pele. Quais podem ser os aromas, por exemplo? Por exemplo, rosa, sândalo, jasmim, patchouli. O único que a gente tem que ter muito contato dentro da aromaterapia é o menta, né? Cuidado, Muito cuidado, porque dentro da aromaterapia o menta causa muita resiliência,
traz ao indivíduo lembranças do passado. Então, digamos que ele não tenha tido uma infância tão boa assim. Então, durante a massagem, você pode ativar lembranças no seu paciente e, ao invés de causar conforto, iria trazer um certo estresse. Por exemplo, já aconteceu de chegar paciente em clínica e falar: nossa, não estou me sentindo bem. E durante os processos descobrir que foi violentada há um determinado tempo e tal. E aí, por exemplo, o marido trocou de perfume ou o desinfetante da casa tem aquela essência ou fez uma massagem com um creme que despertou aquele sentimento. E o indivíduo fica mal com aquilo. Então, você tem que ir contra aquela sensação. Por isso que existe hoje a ficha de anamnese, para a gente descobrir se realmente o paciente está apto para fazer determinado tipo de massagem, porque tem contraindicação também, né? Gente, como o cheiro, de alguma coisa nos leva àquela época. O cheiro do bolo da minha mãe até hoje me leva à infância. Então, às vezes eu vou na casa dela: o que você quer? Eu quero bolo de chocolate. Eu vou comprar. Não, não vai comprar. Você vai fazer o seu bolo de chocolate. E o cheiro de quando ele está pronto. O meu marido, por exemplo, cozinha muito. Eu posso fazer. Ninguém faz o bolo com o mesmo cheiro do bolo de chocolate da mãe. Tem algumas relações, de fato, né? Tem. E tem cheiros também que despertam justamente emoções, né? A lembrança de um filho que está distante, aquela sensação. O dia em que você perdeu o emprego pode ser coisa ruim também, não pode? Pode. O dia em que terminou um namoro. Então, acho que é por isso que você está falando que tem que tomar cuidado até com essa questão, aroma, né? Com os aromas. Mas isso, assim, a gente traz muito dentro da aromaterapia. E o bambu, por ser complementar, a gente utiliza ele muito, tanto na área de aromaterapia, na área para a gente despertar a sensação do indivíduo mental, né? Porque às vezes tem áreas de emoções que refletem muito. Por exemplo, se meu paciente ele chega estressado, mas ele está com a emoção também, o emocional abalado, obviamente que a minha massagem não vai ser 100% produtiva. Então, eu tenho que conversar com o meu paciente, eu tenho que descobrir o que está acontecendo. A entrega na massagem traz melhores resultados? Com certeza. O paciente fala: não, eu vou relaxar aqui, eu preciso desse momento, e tentar desligar. Faz diferença? Faz muita diferença. Porque hoje em dia a gente não desliga, né? O bom é desligar um pouco, né? É bom, mas por isso aqui o corpo, ele tem alguns pontos, de tensão. Então, se você apaga ou ativa essas terminações nervosas, você tem um total controle, de certa forma, também do seu paciente. Aline, por conta do nosso tempo, eu ainda tenho algumas perguntas, por isso que eu estou sendo um pouco rápida. Eu não entendo como é que funciona no caso do aroma. Onde estaria esse aroma? Como é que funciona? É no ambiente? Não, nesse caso, o aroma ele é aplicado direto ao bambu. Ele é aplicado direto ao bambu e a massagem é feita com esses bambus aromáticos, nesse caso. Então, por isso que é importante os pontos, realmente. Por exemplo, aqui a gente está estimulando o intestino grosso, nesse ponto aqui da face. Então, eu estimulo o meu intestino para que eu possa ter um resultado também bacana, porque tem muita gente que é constipado e tudo mais, aí fala: nossa, meu rosto não está legal, está com espinha. É porque muitas vezes pode ser resultado vem disso. Referente ao seu corpo. Então, não é porque está trabalhando a face que você não vai ativar os pontos que correspondem ao restante do corpo. Eu estou indo nas duas páginas, às vezes eu perco os nomes, mas alguém quer saber sobre a higienização dos bambus? A higienização do bambu, ele é simples, tá? Hoje existe, você pode colocar ele numa fusão maior, de calor, a 60 graus aproximadamente. E outra, geralmente o ideal é cada paciente hoje ter a sua própria conduta do bambu. Porque por mais que o bambu seja preparado, ele tem já tem um parâmetro que ele é antifúngico, Existe hoje produtos que são antifúngicos, antibacteriano. Então você faz a asepsia, a higienização. E a higienização de você para você mesmo é diferente de ficar trocando, né? Isso. Então, assim, por mais que você tenha produtos e tal, o bambu ele tem um tempo útil, Então, geralmente, o ideal é sempre a cada 2 meses você está trocando o seu kit, mesmo tendo o seu produto de higienização. Mas o ideal, se realmente cada paciente tivesse o seu kit, Porque você vai utilizar o bambu, mas você não chega a utilizar
Todos. Você vai usar aquele paciente o equivalente ao tratamento. Isso. Então, a sua terapeuta pode falar, você precisa de um desse tamanho, de acordo com o que vai fazer. Para a gente caminhar para o final, uma pergunta que eu tenho, as pessoas falam que a massagem modeladora, às vezes, causa dor. Aí entra uma outra discussão se isso é bom, ruim, mas a minha pergunta é, pensando em todos os benefícios que podem vir com essa massagem feita no corpo, né? Para eliminar líquido, para celulite ou o que for. Causa dor ou não com o bambu? Causa dor. É um pouco doloroso, sim, mas não é porque a massagem em si é feita para sentir dor. Digamos que durante o procedimento as glândulas ou os linfas estão muito fechados ou existem glândulas inflamadas no corpo. Então, durante aquela passagem pode trazer um leve desconforto, mas é coisa temporária. Quando conseguimos abrir o linfa e dissipar aquela glândula, a dor também some. Então, significa que se doer um pouquinho é porque está tendo resultado. Tinha alguma coisa ali que não devia estar e vocês estão abrindo esse caminho, Embora não seja feita para sentir dor, porque os movimentos são bem suaves, entendeu? Mas tem situações que a cliente sente um pouco de desconforto, então a gente pega um pouquinho mais leve durante esse processo. Para finalizar, duas perguntas rapidinhas. De quanto em quanto tempo uma sessão e quantas sessões necessárias para começar a ver os efeitos? A partir da 4ª sessão de bambuterapia, você já vê um efeito, mas o ideal é fechar sempre um pacote entre 8 a 10 sessões, aproximadamente, de bambuterapia e você já realmente vê... Toda semana? Não, dias alternados. O ideal seria dar para fazer dias alternados. E para ter um resultado até mais rápido, né? Muito rápido. Aline, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato, telefones 0 operadora 11 9 5805 6886, 075 9 9137 3507 e 0 operadora 73 9 1189358. Tem o e-mail que está passando aí para vocês e o Facebook também, facebook.com/Aline Nascimento Guimarães, com 2 L's, né, Aline? Isso. Obrigada, viu? Foi um prazer, volte sempre. Obrigada. Muito obrigada, Antônia, obrigada, viu? Obrigada a você também pelo seu carinho e pela sua audiência, é sempre um prazer. Um pouquinho mais para lá, Antônia, obrigada. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. Eu tô te esperando amanhã, diretor. Deu tempo? Olha, não fiz nada de errado. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Um beijo grande, até amanhã. Tchau.